Graça e paz, igreja. Ontem o Valdinei subiu aqui em cima e falou assim, nossa, é difícil ficar aqui em cima. É difícil vir aqui em cima. Hoje eu quero que vocês abram a Bíblia em Romanos 4. A gente vai ler do verso 18 ao 22. E depois em Hebreus 11, versículo 11. Mas vamos lá primeiramente em Romanos 4, do 18 ao 22. Quem abriu diz amém. Diz assim o texto. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe foi dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Aí lá em Hebreus 11. Esperar um pouquinho para vocês acharem. Pronto? Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. No 12. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Não é recomendável a gente pegar 2 textos e não falar sobre o contexto que eles foram escritos. Mas eu vou fazer isso hoje. Eu não vou falar o contexto no qual Romanos e no qual Hebreus foi escrito. Porque se vocês perceberam, esses 2 textos em livros diferentes da Bíblia falam de 2 pessoas, Abraão e Sara. E se perceberam mais, esse texto fala da grande fé de Abraão e de Sara. E eu costumo, quem me conhece sabe que quando eu pego um texto desse, né, que fala que Abraão, não por incredulidade, mas por fé, creu nas promessas de Deus, eu falo, uau! E escrevo uau também no meu caderninho. Então tem várias coisas que tá lá assim, uau! Porque é extraordinário ver a fé desse casal, Abraão e Sara. E nós lemos, né, esses versículos e nós ficamos assim, eu quero essa fé. Eu quero ter essa fé de Abraão e de Sara, que passou longos anos de espera, mas creram no Deus da promessa. É linda a fé deles. E a gente vai buscando isso, e aí a gente vai olhando para nós mesmos e falando assim, diante das circunstâncias da vida, a minha fé é menor do que um grão de mostarda. Ah, Deus, perdoe-me pela minha falta de fé. Ah, Deus, aumente a minha fé. Quem nunca fez essa oração? E aí a gente tem 2 caminhos. A gente se frustra porque a gente olha para a gente e vê uma fé tão pequena. E a frustração ela pode nos levar para 2 caminhos opostos. O primeiro, que é o recomendável, que é que você fala assim, eu não me conformo da maneira que eu estou, então eu vou me levantar e eu vou prosseguir buscando essa fé de Abraão e de Sara. E o outro caminho oposto é, já que eu não consigo, eu vou parar por aqui. Já que eu jamais serei assim, um tiquinho deles,
eu vou abandonar Cristo. E eu quero conversar com vocês sobre a trajetória desse casal, Abraão e Sara. E a trajetória deles, né, algumas pessoas já conhecem, pode ser que outras não, está lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, o livro da origem. E Abraão e Sara, eles são mencionados no finalzinho do capítulo 11 de Gênesis, em que Moisés, que foi possivelmente o escritor de Gênesis, ele fala que Abraão era filho de Terá. E ele, juntamente com o seu irmão, havia se casado. E Abraão na época, né? Abraão tinha se casado com Sarai. Então a primeira coisa que nós sabemos de Sarai é que ela era esposa de Abraão. E a segunda coisa que fala, bem lá no 30, fala assim, ó, Sarai era estéril, não tinha filhos. A segunda informação que nós temos dessa mulher de fé é que ela não podia ter filhos, e aquilo na época era uma grande tortura. Uma mulher que não tinha filhos era uma mulher que sofria muito. Hoje em dia nós vemos muitas mulheres que não querem ter filhos. Está tudo bem, né? A sociedade diz que está tudo bem. Mas naquela época, uma mulher que não podia ter filhos, ela sofria com todo o preconceito da sua família e da sua sociedade, da sua cultura. E aí, no verso 12, o Senhor aparece para Abraão e diz, ó, saia daí e vai para a terra de Canaã. O Senhor aparece para ele, lá no capítulo 12, diz, então o Senhor disse a Abraão, deixe a sua terra, os seus parentes e a casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrar. Farei de você o pai de uma grande nação. Abençoarei você e tornarei o seu nome famoso. A primeira vez que Deus aparece para Abraão ainda, ele faz um pedido, sai. E ele faz uma promessa. Farei de você uma grande nação e farei seu nome conhecido. Deus começa a se apresentar para Abraão, dizendo para ele o que ele tinha para a vida dele. Então Abraão partiu com o Senhor, como o Senhor havia lhe ordenado, e Ló também foi com ele. Quando Abraão partiu de lá, Abraão tinha 75 anos. 75 anos. Só que Abraão não foi sozinho, né? Ele levou Ló, o Hernandes Dias Lopes diz que ele levou Ló a reboque, Ló foi junto. E ele saiu dali. E enquanto Abraão ainda estava caminhando, né, percorrendo para a terra que o Senhor iria dar para ele, ele parava em determinados lugares e edificava um altar ao Senhor. Ele ia para outro lugar, ele edificava um outro altar para o Senhor. E aí começou uma fome, uma grande fome tomou conta daquele povo. E naquela época, onde tinha comida, onde abastecia todo mundo quando havia fome, era o Egito. Abraão pega sua mulher e vai para o Egito. Porque lá existiam os celeiros, lá estava a comida. Só que Abraão, a palavra não menciona, então a gente entende que Abraão não perguntou para o Senhor se ele deveria fazer esse desvio e ir para o Egito. Mas ele foi. Quase chegando lá, ele fala assim para sua mulher Sarai. E aí a palavra fala que Sarai era muito bonita. Ele fala assim, Sarai, como você é muito bonita, você vai dizer aqui que você é minha irmã. Não diga a esse povo que você é minha mulher, porque se assim você fizer, eles vão querer me matar por conta da sua beleza. E nós sabemos que essa mentira que Abraão conta é uma meia-verdade, porque de fato Sarai era sua meia-irmã. Só que uma meia-mentira, gente, é uma mentira toda. É uma mentira completa. Porque ela poderia ser sim sua meia-irmã e o era, mas ela era sua esposa. Então às vezes a gente fala assim, é uma mentirinha. É uma meia-mentira.
É uma mentira toda, é uma mentira completa. E Abrão mentiu com medo de morrer. Só que aí o que aconteceu? Deus começou a jogar pragas sobre a família de Faraó por conta disso. Porque Faraó pegou Sarai, muito bonita, e levou para o seu harém. E Deus lançou pragas ali em Faraó. E Faraó chegou no Abrão e falou assim, ai, cara, não foi assim, né, gente? Mas na minha interpretação. Uai, cara, por que você mentiu para mim? Olha o que a sua mentira trouxe para a minha vida, trouxe para as pessoas que estão aqui. Abraão é conhecido como o pai da... Não ouvi? Pai da fé. O pai da fé mentiu. E o pai da fé foi corrigido por um ímpio. Um pagão. Que acreditava em outros deuses. Por que você mentiu? Tudo bem. Aí Faraó fala assim, ó. E antes de Faraó descobrir a mentira, ele deu ovelhas, camelos, bastante coisas para Abraão. Sabe? Ele fez a festa ali, Abraão. E ele se tornou rico por conta dessas coisas aí. E aí, Faraó descobriu a mentira e falou assim, ó. Não quero você e sua mulher aqui não. Vão embora. Abraão pega sua mulher e sai dali. E eu acho massa, porque a Bíblia vocês vão ler depois em casa. Ele vai contando que o caminho que Abraão percorreu até chegar no Egito, colocando altares para o Senhor, ele faz um caminho de volta. O mesmo caminho. Ele volta pelo mesmo caminho. E eu fico imaginando que nessa volta, Abraão vem triste com ele mesmo. O que eu fiz? Eu menti. Por que eu acho que ele fez isso? Porque nos lugares onde ele levantou altares, ele se rendeu novamente ao Senhor. A Bíblia fala que naquele lugar que ele havia levantado um altar, Abraão se rendeu ao Senhor. Orou ao Senhor. Então, ele se arrependeu. Então, não foi um recomeço geográfico apenas. Foi um recomeço para o Deus dos recomeços. Então, Abraão retorna. Aí, vamos continuar. No 13, quando ele retorna... Perdão. Lá no capítulo 15, aí acontece bastante coisa com Abraão e Ló. Lá no capítulo 15, diz assim no verso 1. Depois desses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por meio de uma visão. Abraão, não tenha medo, eu sou o seu escudo. A sua recompensa será enorme. Esse versículo me mostra que Abraão estava com medo. Porque, gente, Deus não ia chegar nele e falar, não tenha medo, se ele não estivesse com medo. Qual era o motivo do medo dele? Não é mencionado aqui. Se é pelos fatos que aconteceram com Ló na cidade de Sodoma e Gomorra, ou se é porque já tinha passado o tempo da promessa de ter um herdeiro e ainda não havia se cumprido. Mas o fato é que Abraão estava com medo e Deus vem falar para ele, não tenha medo. E aí, prosseguindo no capítulo 15 ainda, disse, porém, o Senhor, no verso 2, mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me deras, se continuo sem filhos e o meu herdeiro é Eliezer de Damasco? E Abraão acrescentou, tu não me deste descendentes, um servo da minha casa será o meu herdeiro? Quando Deus fala para ele não ter medo, né, que ele vai cumprir a promessa dele, o que Abraão pensa? O meu descendente vai ser o meu servo Eliezer. Porque naquela cultura, naquela época, era normal que quando as pessoas não tinham filhos, o seu servo mais próximo, mais chegado, assumisse o seu lugar ali, a sua descendência. Então, o que Abraão pensou? O senhor vai me dar, mas já estou velho, não tenho filhos, então vai ser esse cara aqui. Aí Deus fala para ele,
Não. Não é ele. O seu descendente não é ele. Deus continuou falando com Abraão: eu sou o Senhor que tirei você de Ur dos Caldeus para dar você essa terra como herança. E antes disso, Deus fala para ele assim: disse, porém, o Senhor: não, seu herdeiro não será Eliezer, o seu herdeiro será um filho gerado por você mesmo. Então o Senhor levou-o para fora da tenda e disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor e Deus considerou Abrão justo por causa de sua fé. Os teólogos dizem que é aqui que nasce aquilo que nós ouvimos tanto sobre a justificação pela fé, que foi um dos textos que nós lemos lá em Romanos 4. Que nós não somos justificados pelos nossos atos, por aquilo que nós fazemos, mas pela fé em Deus. E aqui a palavra diz que Abrão creu em Deus e que Deus reafirmou a promessa dele que ele seria um pai de nações e que ele não conseguiria contar tamanha era a sua nação. Ok, só que aí lá no capítulo 16, diz assim: Sarai, sua mulher, né, estéril, não podendo ter filhos e acreditando que não viria, a promessa não se cumpriria, ela tem uma ideia, uma brilhante ideia. Abraão, vem aqui, meu esposo. Tá vendo a minha serva Agar aqui? Tenha relações com ela. Que dela venha os seus descendentes. Abraão, que deveria ter falado assim: não, esposa, vamos ter fé em Deus, porque é isso, né, que o esposo faz, ele ajuda a esposa na fé, ou deveria. Ele faz o quê? Tudo bem. Porque era cultural que quando a mulher não podia ter filhos, ela poderia pegar a sua serva para manter relação com o seu esposo e que os filhos dela seriam seus. Então, na cabeça de Sarai, ela estava fazendo a melhor coisa possível. E assim é feito. Agar tem relações com Abrão, que engravida, que começa a fazer o quê? A rejeitar a sua senhora. Começa eu imagino. Eu tô grávida. Você não pode ter filhos, mas eu, tô grávida. Vai vir de mim a descendência. Mais ou menos isso. Aí, gente, o que Sarai, muito esperta, faz? Abrão, olha aqui o que ela está fazendo comigo. Gente, a ideia foi dela. A ideia foi dela. E ela vem chamar quem para resolver o problema que ela mesma causou? O marido. Mas o marido também não foi sábio, né? Ele disse o quê? A serva é sua, resolva você. Nas minhas palavras, tá? Mas é mais ou menos isso. Resolva você, a serva é sua. E ela ali expulsa Agar da casa. E tem toda uma história também, mas não é o que eu quero chegar. Aí lá no capítulo 18, diz que Abrão morava perto dos carvalhos de Mamre. Um dia o Senhor apareceu a ele na hora mais quente do dia. Abraão estava sentado junto à estrada de sua tenda. De repente, Abraão viu 3 homens em pé perto dele. Quando os viu, correu ao encontro deles e se prostrou. E aí essa passagem é aquela parte que os anjos falam, né, através de Deus, falam assim, sua mulher vai ter um filho. E Sara está escutando. E ela ri. Desacreditada. Não é um riso de, nossa, Deus vai fazer. Não, é um riso desacreditada. E nessa idade, filhos. E aí, o Senhor que tudo vê, fala, por que Sara riu? E ela não confessa o pecado dela, não, gente. Ela fala assim, eu não ri, não. Não confessa o pecado dela, né? Como se Deus não soubesse de todas as coisas. Isso no 18. Quando é lá no 20, não sabemos por que
Abraão, que Deus aqui já mudou o nome dele, né? Já não é mais Abrão, agora é Abraão. Já não é mais Sarai, agora é Sara. E ele, novamente, quando ele muda o nome deles, ele afirma que eles terão uma descendência. Tamanha é do grão de areia que não se pode contar. Lá no 20, Abraão resolve se mudar dali daquele lugar e vai para um outro lugar. E lá, gente, ele faz, sabe o quê? Comete a mesma mentira anterior. Sara, diga a eles que você é minha irmã. Pelos mesmos motivos. Porque você é muito bonita e se eles souberem que você é minha esposa, eles vão me matar. E Sara contribui com a mentira, embora o casal aqui esteja em cumplicidade, é errado, viu? Se é contra os princípios de Deus, não importa se o casal está de comum acordo. E aí Sara mente e é levada, né, para o harém agora de Abimeleque. E Deus aparece em sonho para Abimeleque, dizendo, essa mulher é casada. Devolva ao seu marido. Lá vem Abimeleque. Para Abraão de novo. Cara, você mentiu, colocou a minha família em risco. Por que você fez isso? Novamente, sendo corrigido por um pagão no mesmo erro da mentira. No 21, Deus visita Sara. E Sara tem um filho. E o filho é chamado de Isaac. Riso. Agora que Sara ri de felicidade. Porque a promessa havia sido cumprida. No 22, Deus fala assim, Abraão, e ele responde, estou aqui. Pega seu filho Isaac, me dê ele em sacrifício. Abraão prepara tudo de noite, pega 2 servos e caminha por 3 longos dias até o lugar do sacrifício. E aí, no caminho, Isaac fala assim, pai, quem será o cordeiro? Abraão responde, Deus proverá. Nessa parte vocês podem falar uau, tá? Uau! Jeová Jirê, Deus proverá. E na hora que Abraão vai para sacrificar Isaac, uma voz lá do alto diz, não precisa. O cordeiro está ali. E tinha um cordeiro ali. É ele que vai ser sacrificado. Agora entra naquilo que eu aprendo com esse casal. O casal de Romanos 4, de Hebreus 11, admirado pela sua fé, admirado pelo seu compromisso com Deus. Teve uma partezinha que eu esqueci de falar. E uma das aparições que Deus chega para Abraão e fala para ele que ele vai ser pai de multidões, Abraão, dentro de si, ele pensa, eu, com quase 100 anos, e minha mulher com 90 anos, poderei ter filhos? Ele não externa esse pensamento, ele só pensa. O que eu aprendo? Várias coisas, né? Mas eu quero destacar algumas com vocês. A primeira é, a Bíblia não disfarça os pecados de seus heróis e heroínas na fé. Sabe aqueles pecados que a gente não quer contar para ninguém? E não é para todo mundo que a gente tem que contar mesmo, não. A Bíblia não escondeu a mentira de Abraão por 2 vezes. A Bíblia não escondeu a falta de fé desse casal por algumas vezes na palavra. Porque se ele falar para si mesmo, será que eu, com 100 anos de idade, uma mulher de 90 anos pode ter um filho? Aqui faltou um pouquinho de fé, ou não? A Bíblia não esconde os sentimentos desse casal. Porque fala que
Deus chegou para Abraão e falou assim: não tenha medo. Então ele estava com medo. Ela conta os sentimentos, as ações de Sara querer fazer as coisas com as próprias mãos e depois jogar a culpa no marido e depois rejeitar a serva, que não tinha nada a ver com a história. Foi a vítima ali, naquele momento. Ela não esconde isso. Lembra que eu falei que a gente olha para esse casal e fala: uau, eu quero essa fé? E aí a gente olha para a nossa vida e vê que está totalmente distante dessa fé. A gente esquece da nossa humanidade. A gente esquece que nós somos seres humanos com sentimentos, com ações ruins, com pensamentos ruins. E lógico que esquecer, isso não é para que a gente, então tá bom, eu sou humano, então eu posso fazer qualquer coisa de errado. Não, não é isso. Mas é para a gente parar de se cobrar tanto quando o Senhor não está cobrando tanto sobre nós. Olhe para você há um ano atrás. Quanto você mudou? Olhe para você há 10 anos atrás. Você é a mesma pessoa? Você não é quem você gostaria de ser ou quem o Senhor planejou que você seja, mas você já não é mais a mesma pessoa. Então aceite a sua humanidade. Aceite os processos que vão forjar, que vão te podar, que vão te levar a essa fé de Abraão e Sara. Gente, eles não tiveram essa fé, a gente viu aqui, da noite para o dia. Abraão e Sara não acordaram plenamente confiando no Senhor. Com o passar dos dias, com o passar do tempo, a forma com que eles se relacionavam com Deus, fizeram aquela fé plena do último capítulo que eu li, do 22, de Abraão entregando o seu filho. E por que a gente quer transformação do dia para a noite? Por que a gente não respeita a nossa humanidade? A gente acha que é a Mulher Maravilha. Ou o Superman. Mas o Superman também tinha o meteoro ali, que era a fraqueza dele. Somos humanos. Queremos, sabe o quê? Nos transformar, adquirir essa fé com a força dos nossos braços. Sem depender de Jesus, sem depender de Deus. Carol falou aqui ontem sobre dependência. Não é só no nosso dia a dia, no nosso trabalho, que a gente quer ser independente, não. É na transformação do nosso caráter. Eu consigo parar de mentir. Quer ver? É só eu decidir. Não, meu querido. É Deus. É Deus quem transforma, é Deus quem muda, é Deus quem opera. É Deus quem poda. É Deus. Respeite a sua humanidade, mas não pare. Não pare de querer ser a quem Deus quer que você seja. Não pare de querer imitar o caráter dele. Mas respeite o processo. Viva o processo. A gente estava conversando com a Cibele antes de começar. Curta o processo. Difícil curtir o processo. Porque ele lapida. Ele vai tirando a casca grossa, vai ficando a fininha. Mas é importante respeitar. A segunda coisa que eu aprendo com esse casal é que quando a esperança falha, pegamos o controle da mão de Deus. Quando a promessa adia, o coração adoece. E aí a gente vai lá e fala assim, tá aqui. O Senhor disse que Abraão seria o pai de multidões. O Senhor disse que não seria por meio de Eliezer, que não seria por meio do filho dele com Agar, que seria através dele e de Sara. Ele fala isso claramente na sua palavra. Mas Sara fala, não, está demorando. Cadê o filho? Espera lá, vou ajudar Deus. Vou pegar o controle da mão dele e vou fazer da minha forma. Porque
eu, né, Sara, sei o tempo determinado. Sei a forma de agir. Quem aí se parece com Sara? Quem aqui que tem uma promessa do Senhor que ainda não se cumpriu? E que de vez em quando você fala assim, ai Deus, cadê? Não vai acontecer não? Ai Deus, o Senhor prometeu. Sua palavra diz que o Senhor não é homem para que minta. Deus usa a palavra ainda. A gente pega o controle da mão de Deus e faz coisas, toma escolhas erradas. E essas escolhas erradas trazem consequências para nós. E não só para nós, mas para quem está à nossa volta também. Porque o fato de Sara ter tido a ideia e Abraão ter concordado, porque ele, como sacerdote do lar, deveria não ter concordado, tá, sacerdotes? Trouxe consequência para eles, para Isaac e para todos nós. Quando Eva pegou o fruto e comeu e deu para Adão, que também não deveria ter pego, né, sacerdotes? Trouxe consequência para todo mundo. Então, assim, tem um ditado que... Eu falei que não ia falar ditados. Mas tem um ditado que diz, né? Meu corpo, minhas regras, faço do jeito que eu quero, minhas consequências. Paulinho, sem figurinha. É mentira, gente. Não é seu corpo, suas regras e suas consequências, não. É consequência para todo mundo que está ao seu redor. Então, a gente precisa parar de pegar o controle da mão de Deus e querer fazer da nossa forma e ao nosso tempo. Isaac nasceu no tempo determinado pelo Senhor, porque Ele é o dono do tempo. Gente, a gente está dizendo para aquele que é o dono do tempo, aquele que sabe todos os nossos dias contados, assim, eu sei qual é o melhor tempo para acontecer. A gente está dizendo para aquele que criou todas as coisas através do som da sua voz, que nós sabemos a melhor forma das coisas acontecerem. Gente, a gente é muito petulante. Eu falo gente porque muitas vezes eu falo isso para ele. Deus, e aí? Cadê Jesus? O Senhor já falou tantas vezes, reafirmou tantas vezes, não aconteceu ainda. Porque não é tempo. Mas se eu pego o controle das mãos dele, eu vou ter sérias consequências. Quem quer assumir o risco? Eu prefiro não assumir o risco. 25 anos para Isaac nascer. É melhor esperar. Porque é no tempo determinado do Senhor dos senhores, do Deus dos deuses, do Rei dos reis, que sabe o melhor tempo para as coisas acontecerem na nossa vida. E a terceira coisa que eu aprendo com esse casal, são só 4, viu, gente? Acabando. Promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Uau! Promessa de Deus e realidade são a mesma coisa, gente. Aquilo que Ele cumpre, Ele promete. Quantas promessas Ele já te fez e Ele cumpriu? E sabe por que Ele cumpre o que promete? Porque é do caráter dEle. Não é pelos nossos bons atos. Não é pela nossa fé grande. Não é pela nossa santidade. É pelo caráter dele, pela bondade, pela misericórdia, pela fidelidade e lealdade dele. Então eu não preciso temer se vai se cumprir ou não, porque promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Ele vai fazer no tempo e da forma dele. Sabe o que significa o nascimento de Isaac? Eu elenquei algumas coisas. Cumprimento da promessa, revelação do poder de Deus, passo decisivo para cumprir o propósito da redenção. E uma que eu já falei. O nascimento de Isaac revela o caráter de Deus. Sua fidelidade.
sua lealdade, que não está atrelada à minha. Graças a Deus por isso. Não está atrelada à sua. Graças a Deus por isso. Ele é fiel. Ele é fiel e vai cumprir. E a última coisa que eu aprendo com eles é que a fé confia e obedece. Quando Deus coloca Abraão à prova, a intenção de Deus não era destruir Abraão. Não era tentá-lo. Mas era demonstrar aos olhos do mundo e aos pósteros a sua fé nele. Romanos 4, Hebreus 11. Foi para isso que Deus colocou Abraão à prova. Para mostrar a fé dele para nós. Para que quando a gente lê esses textos, a gente fale, uau, e busque essa fé. Aquele Abraão do início, lembra? Que mentiu 1, 2 vezes. Aquele Abraão do início que teve medo. Aquele Abraão do início que sussurrou para si mesmo, será que eu posso ter filhos com 100 anos de idade? Não é mais o mesmo Abraão do capítulo 22. Porque quando Deus fala, Abraão, pega Isaac. A palavra não menciona que ele falou assim, como assim? Isaac? Mas ele não é o filho da promessa? Como assim? Isaac? Ele não é o meu descendente que virá muitas nações? A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que ele à noite preparou todas as coisas, pegou 2 servos, pegou Isaac e caminhou. O Abraão não é mais o mesmo. E sabe por que Abraão mudou? Porque ele andou com Deus e conheceu Deus face a face. Conheceu o Senhor de ter intimidade com Ele. Não é o Senhor do culto que é apresentado. Não é o Senhor que é apresentado nos Aviva Jovens ou numa vigília. É o Senhor do seu dia a dia. É o Senhor do seu lugar secreto em casa. E você pega a palavra e fala assim, fala comigo. Se revela a mim. Mostra-me quem tu és. Mostra-me a tua fidelidade. Mostra-me a tua lealdade. Me faça enxergar o seu amor, porque o Senhor ama, porque o Senhor entregou o seu filho para morrer por mim. Porque se isso não for prova de amor, não existe outro. Abraão não é mais o mesmo, porque ele andou com Deus. E agora, ele não questiona. Nem no seu íntimo e nem para o próprio Deus. Às vezes Deus vai pedir aquilo que nós mais amamos. E será que a gente vai fazer igual a Abraão? Entregar? E descansar? Abraão descansou nas promessas e não nas explicações. Ele não precisou saber por que Deus. Por que o Senhor me deu e agora vai tomar? Por que o Senhor me colocou nesse lugar e agora o Senhor vai me tirar? Por que então que o Senhor me abençoou se o Senhor vai levar? Abraão não pediu explicações, porque ele descansou nas promessas. Na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós temos descansado nas promessas? Ou nós temos pedido explicações para o Senhor? Tá, eu vou para aquele lugar. Mas por que eu vou? Qual é o seu propósito naquele lugar? Tá bom, o Senhor fez isso comigo, mas por que o Senhor fez isso comigo?
Ou você tem descansado? Faça em mim, Deus. Cumpra em mim a tua vontade. Abraão estava disposto a entregar aquilo que ele esperou por anos. Aquilo que ele esperou por anos. Um filho. Quem é pai, quem é mãe sabe. Ele não estava entregando qualquer coisa. Ele não estava entregando um cargo. Ele não estava entregando uma casa. Ele estava entregando um filho. O Abraão não é mais o mesmo. E o Hernandes Dias Lopes, ele fala um negócio que eu também falo uau para ele nessa parte. Ele diz assim: a fé não testada é insegura. E o que Abraão revela não é crendice, não é fé imatura, infantil, mas fé adulta e guerreira. A fé não testada é insegura. Vocês entenderam isso? Se a gente não é testado, a gente não sabe se de fato nós temos fé. Se de fato nós cremos na provisão de Deus. Se de fato nós cremos que Ele vai prover. Se de fato nós vamos dizer para os problemas ou para as pessoas que estão do nosso lado, Deus proverá. E descansar nessas promessas. E descansar na promessa dEle. Que Ele está conosco em todo o tempo e que Ele não se esquece de nós. Eu não sei qual é a sua dificuldade em confiar em Deus. Se é devido a uma paternidade mal resolvida. Ou se é outra circunstância. Eu não sei qual que é a sua infertilidade. Se Ele te prometeu algo e não cumpriu ainda, porque Ele vai cumprir. No tempo determinado e designado por Ele. Mas que você possa declarar com toda a sua força: Deus proverá. Deus proverá, porque Ele cumpre aquilo que Ele promete. Ele não mente, Ele não nos engana. Ele é fiel.